Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Este é o programa Daqui para Frente, pela TVT, a TV da Trabalhadora e do Trabalhador, e pela Rádio Brasil Atual. Sempre uma alegria contar com a sua presença. Hoje nós temos uma pergunta. Por que tanta barbárie? Por que tanta barbárie? E eu quero ler com você um texto nas Escrituras Sagradas, uma fala de Jesus, que está em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, no versículo 35, Jesus Cristo diz o seguinte: eu era forasteiro e me hospedastes. Era forasteiro e me hospedastes. Do que Jesus está falando? Jesus está falando de muita coisa, na verdade. Mas, assim, de imediato, Jesus está falando do refugiado, da refugiada, daquele que pediu refúgio, daquele que pediu abrigo, daquele que veio de fora do país, daquele que teve de fugir da sua nação, teve de mudar de país por algum motivo. E os motivos são vários. Fome, questões de ordem religiosa, questões de ordem econômica. E, mais recentemente, nós temos também questões de ordem climática, porque há nações onde você não consegue mais sobreviver. Então, essa migração por causa do clima vai aumentar consideravelmente a cada ano que a gente for falhando com o planeta Terra. E há, claro, os motivos de ordem política, que não são poucos. E isso tudo gera migrações. Essas migrações ou imigrações, como querem alguns, elas são levas e levas de seres humanos correndo atrás da sobrevivência, correndo atrás do sustento da família, correndo atrás de um lugar onde minimamente consiga ter paz para ser gente, para ganhar o pão de cada dia, para sustentar seus filhos e cuidar da sua família, sobreviver com um mínimo de dignidade. E as nações mais privilegiadas, é óbvio, são o alvo preferido. Não só preferido, mas necessário, não é? Porque você sai de uma nação sob ditadura, sai de uma nação sob um regime de fome, sai de uma nação com problemas climáticos graves, sai de uma nação de perseguição religiosa, você não vai para uma nação semelhante ou inferior em termos de qualidade de vida ou de condições de sobrevivência ou dignidade ou justiça. Você vai procurar nações melhores, nações onde haja um padrão de justiça mais equânime, onde haja oportunidade de emprego, onde você tenha democracia, onde você tenha como trabalhar, como educar os seus filhos, etc. E o Brasil ainda é uma dessas nações. É verdade que nesses últimos 4 anos, na verdade, desde o golpe de Estado em 2016, as condições do Brasil foram se tornando cada vez piores, né? A gente foi perdendo muito do que nós éramos. Nós chegamos a ser a 6ª economia do mundo, nós tínhamos pleno emprego, nós estávamos trazendo todos os nossos cérebros de volta, as grandes mentes, os grandes cientistas, profissionais, estavam todos voltando para o Brasil, a gente estava crescendo, todo mundo estava ganhando com condições de compra, o salário mínimo era valorizado, e assim, a busca por funcionários era muito grande. Aqueles esquemas que os sindicatos montavam para cadastrar pessoas
desempregadas praticamente fecharam, porque havia pleno emprego, as pessoas, inclusive, escolhiam o emprego. Isso era o Brasil até o golpe, né? Aí sofremos o golpe de Estado e de lá para cá começamos a ser destruídos, né? Hoje o Brasil está muito próximo do que era na década de 20, né? Antes de Getúlio Vargas. É uma coisa assustadora. Mas ainda assim, como já se disse não poucas vezes, o Brasil é sempre maior que o buraco que cavam para tentar enterrá-lo. Então, isso é um fato, graças a Deus, pelo menos isso. Então, temos sido abençoados por causa do nosso tamanho. E ainda somos, portanto, uma nação desejável. E uma nação conhecida, ou pelo menos antigamente conhecida, pela amistosidade, né? Todo mundo achava que o brasileiro era um ser cordial, um ser amistoso, o Brasil é miscigenado, no Brasil todos os seres humanos são brasileiros, brasileiras, não existe essas categorias de você é africano, você é latino, você é nipônico, você é chinês. Não, todo mundo é brasileiro. Nasceu aqui, tem documento daqui, é brasileiro e ponto, e está tudo certo, está tudo ok. Então, uma nação amistosa, pelo menos era. Mas agora nós estamos assistindo um quadro deletério, um quadro destrutivo. O nível da barbárie no Brasil cresceu assustadoramente. O brasileiro se tornou irritadiço, ou talvez seja apenas uma revelação. Finalmente, o que a gente sempre foi aparece. O homem cordial, então, era um mito, e o que está aparecendo agora é o que a gente é de fato. Principalmente o pessoal da extrema-direita. O pessoal da extrema-direita se tornou violenta, a barbárie se instalou, eles não pensam duas vezes em puxar o gatilho, em matar, em atacar, etc. E agora nós tivemos esse quadro aterrador do moço do Congo, Mose, né? Que foi assassinado pelo seu patrão com a ajuda de outros, na verdade, que usaram tacos de beisebol, destruíram o sujeito e ainda chamaram o corpo de bombeiros. Ainda fizeram a denúncia ao que seria o SAMU, como se eles não tivessem nada a ver com isso. Ou seja, é uma barbárie do tipo, fiz porque tenho o direito de fazer, tenho o direito de matar o sujeito, e o Estado vai simplesmente cuidar dele, vai cuidar dos restos mortais, é um problema do Estado, eu só usei o meu direito de matar. Ou seja, trataram o jovem congolês, trabalhador, que foi lá buscar o seu salário. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Então ele foi lá buscar o seu salário e foi assassinado barbaramente, cruelmente e com um cinismo poucas vezes visto, porque o sujeito que o assassinou, juntamente com os demais que o assassinaram, ainda ligaram para o corpo de bombeiros e recolheu o corpo, tratando-o como se não tivesse nada a ver com aquilo, ou como se fazer aquilo fosse a coisa mais natural possível. Então, ali somou-se racismo, por causa da cor da pele do homem do Congo, é óbvio, mas esse escravismo endêmico que tem na sociedade brasileira, tá certo? Mas a xenofobia, tá certo? O ódio ao estrangeiro, o ódio à estrangeira e a barbárie, sob todos os aspectos. Barbárie, porque nós estamos assistimos a um assassinato com requintes de crueldade. Esse é o quadro. Isso que nós assistimos, isso que nós vimos.
Esse é um quadro desesperador. Como é que isso aconteceu? O que está acontecendo com a gente? Que barbárie é essa? Que desespero é esse? O que aconteceu com o Brasil? William, você tem essa resposta? Você tem resposta a essa pergunta? O que aconteceu com a gente? Você acha que o neonazismo, o neofascismo, de que se acusa o governo federal, colabora para isso? Para as pessoas acharem que podem matar o sujeito com quem não concordam? Pura e simplesmente porque o cara é negro, porque o cara é africano, porque o cara é subalterno? O que é? Voltou a escravidão e ninguém avisou a gente? Ou a gente foi avisado e não se deu conta? O que está acontecendo, William? Olá, Ari. Olá a todas e todos que nos acompanham aqui pela Rede TVT e pela Rádio Brasil Atual. É um privilégio estar conversando com vocês. Ari, é revoltante. Observar tudo é revoltante. É revoltante. Foi torturado porque pediu o seu salário. Foi torturado porque era negro. Foi torturado porque era pobre, porque estava sendo explorado. Foi torturado porque era estrangeiro. Foi torturado e ninguém defendeu. Foi torturado em plena Barra da Tijuca, zona nobre do Rio de Janeiro. Estamos ficando mais bárbaros. Isso é terrível. Ari, você sabe quantos linchamentos? Porque ele foi torturado, ele foi linchado. Você sabe quantos linchamentos foram documentados só na Zona Sul, a área nobre do Rio de Janeiro? Só nesse mês de janeiro de 2022, foram 12 linchamentos. Quase 2 linchamentos a cada, aliás, cada linchamento a cada 2 dias. Quase 12 linchamentos somente nesse mês de janeiro. O Brasil é um país violento, mas os fatos vão demonstrando que estamos ficando mais bárbaros. E o que será que aconteceu de diferente no Brasil nos últimos anos que gerou tudo isso? Que gerou esse ambiente de barbaridades, esse ambiente tão bárbaro, tão demoníaco, tão injusto, tão revoltante. O que aconteceu? Por que o ambiente de ódio está dessa forma? Esses são discursos realmente de ódio. De onde vem? Eu lhe pergunto, meu irmão, quem é que traz um discurso de ódio contra o mais pobre, contra o estrangeiro, contra o negro? De onde vem esse discurso? De onde vem esse discurso? Quem são os autores desses discursos? Quem são? Você apoia esses discursos? Você apoia as pessoas que estão adotando esses discursos? Quem fala politicamente, quem tem uma ideologia política que, ao invés de se opor a essas ações de violência, corrobora para que violências como essas, barbaridades como essas aconteçam? Que ideologia política vai trazer isso? Você está apoiando isso, meu irmão? Você vai continuar a apoiar isso? Esse é um questionamento que a gente tem que fazer e tem que se fazer. Até quando vamos permitir isso? Até quando vamos permitir esse ambiente de barbaridade? Justiça já. Justiça jare. Não podemos deixar esse fato morrer. Precisamos urgentemente manter o foco desse tema. Justiça já. E a justiça realmente urgente, você tem razão, porque assim,
É assustador, né? É assustador. O requinte de crueldade e o cinismo, a disfarçatez, né? É assustador. Um quadro dantesco, né? E esse dado que você está trazendo, assim, é de produzir vergonha, constrangimento, uma sensação de barbárie absoluta, de termos voltado à Idade da Pedra. Exato. A pré-história. Quer dizer, 12 linchamentos na área nobre do Rio de Janeiro, só na área nobre do Rio de Janeiro. Que foi documentado. Sul, o que foi documentado. Isso tem de ficar muito claro, que nós estamos falando agora dos dados que vieram até o conhecimento público. Exato. É assustador, e você tem razão. Você acha, William, que um presidente da República que se elegeu suscitando, evocando o direito à arma, tanto é que os correligionários dele faziam arminha, né? Até no culto. Eu vi gente fazendo isso. Você acha que isso colabora com esse espírito belicoso, destrutivo, violento e mais essa coisa do escravismo, né? Voltou a escravidão, né? Porque o camarada ficou revoltado porque um negro estrangeiro foi cobrar o que lhe era de direito, considerando, inclusive, que ele estava sob exploração, certo? Mas, mesmo assim, era o que sobrou do seu direito. E aí ele foi torturado, foi morto, assassinado, a palavra ele foi assassinado. Você acha que essa postura desse governo, que é um governo que assiste à morte como se fosse um espetáculo, que ficou em silêncio enquanto a gente enterrava os nossos mortos em vala comum, que sonegou as vacinas, que agora, inclusive, está ainda com muita dificuldade em liberar as vacinas para as crianças, esse governo que destruiu a nossa economia, que trouxe de volta a fome de uma forma como nós nunca tínhamos experimentado. Você acha que essa postura desse tipo de governo, que inclusive cujo presidente vai andar de jet ski, enquanto todo o país afunda nos cataclismos, frutos inclusive do fato de que não há mais nenhuma política ambientalista no Brasil, ou seja, os grileiros, os garimpeiros, os madeireiros estão fazendo o que querem, estão matando indígenas, estão matando ativistas de direito humano, estão matando os ativistas ambientais, a torto e direito. Você consegue fazer uma ligação entre isso e esse número que você trouxe, que é um número estúpido? 12 linchamentos só no mês de janeiro. Como você disse, numa região só, né? Numa região só. Não é no estado do Rio de Janeiro. Não é nem mesmo em toda a cidade do Rio de Janeiro. É na Zona Sul, ou seja, a Zona Nobre. Isso quer dizer, os ricos, os proprietários, a chamada elite, a burguesia, está se achando no direito de matar. É isso mesmo, William? Estou entendendo certo? É isso mesmo que está acontecendo? Ari, os dados são claros. Os dados são claríssimos. Houve uma diferença. Não aconteciam barbáries. Violência sempre existiu. O Brasil é um país violento. Agora, barbáries como essa
Não existiam. E o que passou a acontecer o que passou de acontecer no Brasil de diferente, não só é um governo, mais do que simplesmente um governo, é uma ideologia. O bolsonarismo é uma ideologia que hoje está governando esse país. E essa ideologia, com ligações com nazismo, com fascismo, com nazifascismo, é violenta por natureza. E ela vai tirar, parece não, de fato, ela tira o pior das pessoas. Semelhante a esse vírus da Covid, que vai na comorbidade, atinge a comorbidade dos seres humanos, parece que essa ideologia vai nessa comorbidade, nesse lado pior que existe no ser humano, e coloca e traz esse lado violento para o palco, para a cena principal, faz com que tire de dentro para fora o pior do ser humano, traz essa violência. Isso não pode acontecer. Nós temos que nos posicionar. Ari, você leu para a gente Jesus dizendo que ele foi estrangeiro. A palavra estrangeiro ali é xenos, de onde vem o termo xenofobia. Nós estamos fazendo isso com Jesus Cristo. É Jesus Cristo que foi. Jesus está dizendo, olha, eu fui explorado na Barra da Tijuca. Eu fui amarrado na Barra da Tijuca. Eu fui torturado lá na Barra da Tijuca. Eu fui morto, espancado na Barra da Tijuca. E o que vocês fizeram por mim? O que vocês fizeram por mim? E o pior é que essa ideologia, esse governo, essa ideologia bolsonarista, como ela traz o pior das pessoas, num caso como esse, eu não duvido que as pessoas estão conjecturando ou questionando, mas o que será que ele fez? O que será que ele fez? Como se existisse algum tipo de motivação que legitimasse uma barbaridade como essa. Isso é um absurdo. A Bíblia deixa a vontade. Qual é a vontade de Deus para um estrangeiro como esse? Qual é a vontade de Deus para um estrangeiro como esse? Levítico capítulo 19, versículo 33. Diz assim a palavra de Deus, diz assim o próprio Deus: não maltratem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Eles devem ser tratados como se fossem vocês, um de vocês. Amem os estrangeiros, pois vocês também foram estrangeiros. E falando para os cristãos, a Bíblia diz que nós somos estrangeiros. Até quando vamos permitir, vamos permitir que barbaridades como essa aconteçam? Até quando vamos permitir que Jesus Cristo seja morto em nossas cidades? Até quando? Até quando, Ari? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta crucial. Até quando, irmã? Até quando, irmão? Nós vamos fazer vistas grossas para essa realidade? Até quando nós vamos tratar isso como se fosse mais um incidente na história? Esse não é mais um incidente na história. Isso é um crime. É uma barbárie, um assassinato. No Antigo Testamento, isso exigiria que toda a cidade fizesse penitência. Toda a cidade fosse até o templo e oferecesse, pedisse a Deus que sacrificasse animais para que a cidade fosse poupada daquele sangue, porque um sangue humano havia sido derramado. No Antigo Testamento, a cidade onde aconteceu isso estaria desesperada, estaria angustiada, estaria fazendo de tudo
para conter a justiça de Deus, ou seja, para satisfazer a justiça de Deus, para pedir misericórdia, para pedir a Deus uma nova chance para melhorar, para vencer aquele quadro, para aquilo nunca mais acontecer, que Deus os deixasse viver mais um pouco, apesar de terem derramado ou visto o sangue humano ser derramado, que Deus lhes desse uma chance de melhorar e de nunca mais isso acontecer. O mínimo que se espera, irmãos, é que a gente tenha um profundo pesar, que a gente, como dizia o Antigo Testamento, a gente rasgue as vestes e peça perdão e peça a Deus misericórdia e exija justiça por parte do Estado. Os autores deste crime precisam ser responsabilizados diante da lei na qualidade de assassinos. Assassinos dolosos. Nós não estamos diante de um acidente. Nós estamos diante de um crime de assassinato doloso, feito com intenção de matar. É simples e angustiante assim. Portanto, nós precisamos urgentemente que a nação toda se cubra de cinzas, entre em verdadeira penitência. 12 linchamentos na cidade, a burguesia perdeu o limite do abuso. A burguesia perdeu o limite da decência. Isso é um absurdo. A burguesia perdeu o limite do direito, não sabe mais o que é o direito. Se entende no direito de matar os que lhe são contrários. É interessante ver o irmão do moço que foi assassinado dizendo que o Brasil abraça a todos e como é que pode matar um trabalhador. Que pergunta fantástica, triste, angustiante. Como é que é isso? Então nós abraçamos um refugiado e depois o matamos porque ele pediu o salário? Que absurdo é esse? Que crime é esse? Isso é uma afronta a Deus, é uma afronta a Jesus Cristo. Isso é uma afronta à civilização. Nós estamos num processo de incivilidade crescente no Brasil. A burguesia brasileira, que ficou com raiva de ver funcionários domésticos pegando avião, agora, e por causa disso, fez um golpe de Estado, e votou num nazifascismo, agora chegou ao limite de assassinar os que lhes são diferentes. Ou como dizia o pessoal de Higienópolis aqui em São Paulo, os que são diferenciados. Então agora eles assassinam, a burguesia assassina. Isso tem de parar. Isso tem de parar, tem de haver, da parte da igreja, um clamor por misericórdia, por perdão e por justiça. E tem de haver, por parte da sociedade, uma reação à altura. Os criminosos precisam ser julgados e nós precisamos nos conscientizar de que o país tem de mudar. E é já, e é urgente. E isso, meu irmão, minha irmã, é comigo e com você daqui para frente.